muito boa noite e para seguir a tradição, boa noite, mas também boa tarde, mas também bom dia, boa madrugada, enfim, o nome é live, aqui aparece ao vivo escrito em cima enquanto a gente tá conversando, mas não necessariamente as pessoas assistem ao vivo. Aliás, uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre a dificuldade das coisas ficarem de pé por muito tempo hoje em dia. E se tem uma coisa que é curiosa é essa história das lives, né? Elas já existiam antes da pandemia, nós estamos gravando hoje esse programa ainda durante, né, a pandemia, a quarentena do coronavírus ou do Covid-19, mas as lives bombaram no começo, seja live de música, de conversas, etc. E agora parece que as lives já vão entrando em um declínio, como se agora fosse uma maldição fazer live, sabe? É engraçado isso. Outro dia eu estava comentando com um colega sobre a live e ele falou assim pra mim: porra, mas você não vai fazer live, cara? Esse negócio aí já tá ultrapassado. Aí eu pensei: rapaz, ultrapassado? Tem 6 meses que esse negócio pegou. E aí ultrapassado pra quem? Ultrapassado por quê? Né? Na verdade, enquanto a gente puder aqui gravar conteúdos que vão ficar pra posteridade e forem bons conteúdos, não importa se tem uma pessoa assistindo, se tem 10. Importa é a possibilidade que isso vai gerar. Então, por isso eu digo boa noite, mas também boa tarde, bom dia. Não sei quando, nem em que dia você vai assistir esse vídeo, mas se estiver assistindo, seja ao vivo agora, ou seja depois num outro dia, divirta-se, porque a pessoa que vai falar com a gente hoje é divertidíssima. Aliás, divertida porque ela tem repertório, porque ela tem boas histórias para contar, porque nas vezes em que eu tive junto com ela em algum evento, ela é muito despachada. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e por isso que eu pensei nela quando a gente imaginou falar em algum momento sobre a questão da integralidade, de sermos pessoas integrais, especialmente num mundo tão repleto de oportunidades que mais do que se transforma numa velocidade brutal, sermos íntegros, e aí íntegros não só de verdade, da questão da moralidade, mas íntegros de saber acoplar vários papéis, várias características, vai ser uma característica muito interessante, vai ser um elemento muito importante. Então eu vou chamar ela aqui para bater um papo com a gente. Bom, meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho na Vertigo 16, Desenvolvimento de Pessoas, sou apaixonado pelo que eu faço e esse é um dos meus papéis. Eu vou contar alguns deles também, mas vamos chamar ela aqui para ela poder também falar um pouquinho pra gente. Deixa eu convidá-la aqui. Cadê? Vamos chamá-la. Assim que entrar, ela conta também um pouco da história dela, fala desses tantos papéis que ela exerce, que foi inclusive numa conversa, ouvindo ela falar desse monte de papéis, a gente entrou para falar com o pessoal ali da empresa onde ela trabalhava, e daqui a pouco ela começou a contar o que ela estava fazendo, e onde ela estava, e o que tinha acontecido nessa pandemia. E eu falei: vem cá que eu tenho... Falei: isso é muito legal, isso é muito espontâneo. Dé, boa noite, tudo bem com você hoje? Tudo ótimo, e você? Também, Tudo tudo bem. jóia. Hoje foi uma segunda-feira de sucesso. Boa, Eu boa. não Por quê? gritei. Ah, boa, boa. É isso aí. Eu Porque às não vezes a gente também gritei. grita, né? Às vezes grita. Dé, vou te pedir para você se apresentar, assim. Me conta, quem é você, né? Um pouco da tua história e que papéis que você exerce no dia a dia. Bom, eu sou a Débora Toledo, eu sou profissional de RH há mais de 20 anos, trabalho com gente, gosto de gente, às vezes gosto um pouco menos, às vezes gosto um pouco mais. Eu nasci, cresci e casei e me reproduzi em São Paulo. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos em idade escolar, um menino de 6, que vai fazer 7, uma menina de 9. E eu exerço milhares de papéis desde sempre, seja como pessoa no mundo, como aluna, como estudante, como trabalhadora, como amiga, como ouvido, como filha, como mãe, como profissional, e escolhi a profissão de RH. Então, a relação com as pessoas é uma constante na minha vida, o tempo todo, e para cada indivíduo, você está ali representando um papel em determinado momento. Então, com os filhos, às vezes você é mãe 100%, e às vezes você é mãe menos, você é mais amiga e menos mãe. Enfim,
Essa sou eu. Eu sempre E trabalhei às no. vezes, quando sobra tempo, você vai nos restaurantes da Boa Lembrança também? Exata. Você sabe que vários deles são de visitas reais, mas quando eles começaram a cair, quebrar, eu comecei a comprar no Mercado Livre lugares que eu nunca fui na vida, mas eu acho que fica lindo na parede. São lindos mesmo. A gente também gosta muito e depois de um tempo, eu viajei muito a trabalho, né, no começo da carreira de consultor, e às vezes eu viajava sozinho. Então, você não tinha o que fazer à noite. Porque, assim, mas você não é baladeiro? Não, não sou. Mas ainda que fosse, tinha um problema. No dia seguinte, 8 horas da manhã, tinha que dar o treinamento ali com 20, 30 pessoas te olhando. Quando eu descobri o restaurante da Boa Lembrança, a minha graça era descobrir se tinha um restaurante na cidade que eu fui. Quando eu fui a Goiânia a primeira vez, por exemplo, não tinha. Eu voltei frustradíssimo. Poxa, como que não tem o restaurante da Boa Lembrança aqui? Queria trazer o prato. Então eu fui juntando dessas viagens. Aí eu vi aí atrás, achei o máximo, tá super Foi a bonito. mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha, na época, que ir muito ou para Curitiba, teve uma época que eu ia para BH, Rio de Janeiro, e vários deles são tipo: vou para algum lugar, vou sozinha, não posso ir para balada, até gostaria, mas já estava aposentada. E aí era um programa legal de ir sozinha, levar um livro. Não tinha naquela época Instagram, Facebook, então tinha que levar um livro e Ah, comia. você é da época que não tinha Instagram? Eu não peguei esse período e tal, então não sei. É isso, né? Ia lá colecionar prato. Mais um papel na vida, né? Ó, Colecionador. aquela vaquinha ali atrás é de Porto Alegre, Boa. de 2012. Ó, mais recente. Eu peguei uma fase de viagens ali 2006 a 2009, viajei muito. Ainda não tinha filhos, enfim. Bom, você citou um monte de papéis aí, perdão. E você ia falar também de desenvolvimento de pessoas quando eu te interrompi para falar dos pratos. Você ia explorar um pouco mais a questão do desenvolvimento humano na tua Não, vida? na verdade eu estava assim, mais terminando de me apresentar, desses 20 anos e pouco em RH, com um foco muito grande no mercado financeiro, que tem suas peculiaridades como qualquer indústria, mas é uma indústria que depende mais das pessoas do que outras, depende mais das pessoas do que indústrias que fabricam coisas. Então, Uhum. uma experiência de comportamento humano bastante rica, bastante ampla, com, enfim, todo tipo de perfil que eu já lidei ou que eu não consegui lidar, que às vezes tem alguém que você não consegue overcome, não vai, não tem jeito. E é isso, eu estava mais terminando mesmo quem eu era, como Que pessoa, legal. indivíduo e trabalho. Essa questão eu acho que ganha uma contemporaneidade bastante importante atualmente. Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu entrei no mercado de trabalho no meio da década de 90, quando estava ali me formando e tal. E naquela época, a gente não está falando de tanto tempo assim, nós estamos falando aí de 25 anos atrás, 20, vai para arredondar. Dizer que a gente tinha múltiplos papéis ainda pegava um pouco mal. Ainda parecia uma coisa como alguém perdido, que não sabe o que quer da vida, né? Uma coisa bacana era dizer: eu sou um cara da área de vendas e eu sou vendedor e eu me dedico a ser bom vendedor, ou eu sou de marketing, ou eu sou financeiro. Por que esse tema me chamou a atenção, Daí? Especialmente na hora que eu te ouvi ali, falando dos vários papéis, mãe, esposa, e você brincou numa das conversas que a gente teve, num dos eventos, pô, eu sou um grande ouvido, né? As pessoas me procuram para ouvir, e tem esse papel, quer dizer, de repente você se vê fazendo um papel que você nem tem um cargo ligado a ele, né? Porque mãe a gente tem cargo, né? Mãe, pai, tá lá escrito, né? A gente é progenitor daquela criaturinha, né? Não pode largar no mundo. Mesmo que queira largar, tem implicações, né? Se largar, pode ser preso e tudo. Mas ser ouvido de alguém não é um cargo. Você assumiu esse papel porque quis e porque alguém te elegeu a ele. Mas eu fiquei olhando essa época de pandemia e a gente falou muito durante a quarentena sobre ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma pessoa que eu conheço, que também trabalha em banco, a Mônica, uma querida, que uma vez, eu vou fazer essa confidência aqui, que ela me contou um negócio muito legal. Eu vou fantasiar um pouco a história, assim, né? Não conto nada muito sigiloso. A gente estava conversando na época do início da quarentena, já tinha ali uns 2, 3 meses. Poxa, como é que tá o home office e tal? E aí eu fantasio, eu dou uma dramaticidade brincando que ela falou assim:
O próximo desgraçado que falar para mim que eu tô em home office vai tomar uma porrada. Ô, Mônica, que é isso? Ela falou, não, cara, isso aqui não é home office, não. Home office vai ser no dia em que eu ficando em casa para trabalhar, os meus filhos forem para a escola. Eu ficando em casa para trabalhar, o meu marido vai para o escritório e alguém aqui me ajuda por conta da estrutura social que ela tem e tal. Bom, eu entendi o que ela quis dizer, né? Porque além disso, quando a gente vai em home office, depois de um dia de trabalho em casa, se eu quiser ir no cinema, eu vou. Se eu quiser ir no shopping, tranquilamente eu vou. Então ainda não é home office. Mas foi uma experiência intensa de muitos papéis ao mesmo tempo. Né? Ser pai, ser mãe, ser professor, ser cozinheiro, cozinheira, faxineiro, faxineira, e ainda ser amante, ainda ser confidente, ainda ser colega e continuar com os papéis todos. E de repente, um movimento que já vinha acontecendo, mas não me parecia ainda ter se despertado, ou ter se despertado no mundo organizacional, que é a valorização de vários papéis, de repente ficou inevitável. Vocês, lá onde você trabalha, também tiveram esse desafio. Vocês rapidamente tiveram que se estruturar de casa. E as pessoas continuaram fazendo vários papéis. Você se viu de vez em quando em situações onde você estava com 3, 4 atribuições ao mesmo tempo e tendo que dar conta como profissional de uma instituição? Como é que bateu isso? Como é que você vê esse momento onde as pessoas tiveram que exercer vários papéis ao mesmo tempo? Ai, olha, a gente consegue, o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível e a gente consegue se adaptar a esses múltiplos papéis, consegue se adaptar ao caos, consegue encontrar um jeito de fazer. Eu, como eterna otimista, acho que toda essa situação que a gente viveu mais trouxe coisa boa do que coisa ruim. Não estou falando do ponto de vista de saúde, de quem perdeu um ente querido, mas da transformação das relações de trabalho, porque não tem mais como você não enxergar as pessoas, porque hoje, para você ter as pessoas engajadas, a gente já precisava ter um envolvimento emocional maior, porque as pessoas têm oportunidade, têm escolha do que querem fazer. E agora, com a questão da saúde, você tem que saber se essa pessoa mora com alguém que é grupo de risco, com quem que ela convive, se ela é responsável pelo pai ou pela mãe, se ela tem filho pequeno, se a esposa está grávida. E claramente os gestores decent, que são pessoas, seres humanos, não precisaram do Covid para aprender a fazer isso. Mas quem não tinha este perfil, ou esse incentivo, ou essa vontade, acabou sendo forçado a mudar e enxergar e cuidar das pessoas. E não tem volta. Eu gosto de uma frase que é: tem coisas que depois que você vê, você não desvê. As empresas não têm como alegar que não é possível fazer desse jeito. Lógico que daqui a alguns anos as pessoas vão esquecer disso, como as pessoas esquecem que teve guerra, e o mundo é um grande ciclo. O mundo é um grande ciclo. O pêndulo vai para um lado, vai para o outro, é sempre a mesma coisa. Eu que tenho cabeça de economista, é tudo cíclico. Você é Não é economista de sobre as formação? pessoas. Eu sou economista de formação. E depois que eu fiz economia, eu nunca fiz nenhuma formação que eu possa colocar bonito no currículo de RH. Eu aprendi na raça. Eu devia ter feito alguma coisa, mas acabou não dando. Acabei fazendo outras coisas. Quis ter filho, que trabalhar. Ter 2 filhos, ter marido, pai, mãe, irmã, sobrinha, sogra, sogro, 3 gatos. Título de eleitor. Né? Título A de gente ainda tem que eleitor. ser cidadão também. Né? Ah, mas isso eu faço com Exercendo mais ou gosto. menos. Né? Ah, isso eu faço com gosto. Eu adoro votar, sempre gostei. Já me arrependi de vários votos, mas votei. Compareci, fui Foi lá lá. e fez. Fui lá. Você contou essa história de que as empresas não podem mais dizer que não viram. Lembrei de uma história que nem tinha pensado aqui. Bom, primeiro uma coisa que eu repito, quem assiste aqui a gente, ou quem estiver vendo os vídeos depois, na longevidade, né, para a posteridade, vai dizer: pô, mas toda live esse cara fala a mesma coisa. Falo porque acho que é uma sacada brilhante do autor, que é o Yuval Noah Harari, que no livro A Mari Papaza está te mandando um deb.
O Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, faz uma provocação quando ele conta a lenda do leão da Peugeot, onde ele diz que todas as empresas são lendas, né? As empresas não existem, elas são ideias que um grupo de pessoas segue. Então, quando a gente diz assim, porque a empresa X decidiu que... Não, a empresa X não decidiu nada, porque a empresa X é um ser inanimado, no máximo ela é um prédio, né, que não faz nada, muitas vezes hoje nem prédio não é mais, né? Às vezes é só cada um na sua casa e um contrato social que nos une. Então, na verdade, as empresas não decidem nada, quem decide são as pessoas. E aí a gente entra num ponto mais power ainda nessa história que você trouxe, que os líderes que agora sabem da questão humana e das necessidades não podem mais dizer que não sabem, né? O gênio já não cabe mais dentro da lâmpada. A história está no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, um livro que eu li despretensiosamente, quase não li, porque achei a capa, aquele laranja, né, chamativo, falei, tá muito marqueteiro aqui no sentido ruim da expressão, o título achei um pouco apelativo, depois que você lê o livro você entende que faz todo sentido. Tem uma coisa que ele conta, eu não lembro em que momento do livro, mas que ele fala assim, imagina que você vai sair da sua casa de manhã, não importa se você mora numa casa que dá para a rua ou num apartamento que tem um hall, mas na hora que você vai sair da última porta da sua casa em contato com o mundo exterior, na hora que você abre a porta tem um bebezinho num cesto, colocado na porta da sua casa. Você olha, o bichinho tá vivo. Aí você dá uma procurada, né? Olha assim, vê se tem alguém por perto, ninguém por perto, não tem um bilhete. E aí ele fala, o que você faz nessa hora, né? E é muito legal, porque a gente, hipoteticamente, fica imaginando que eu posso olhar para aquilo, fechar a porta e falar, rapaz, eu não acordei direito hoje, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí você abre a porta e o bichinho tá lá ainda. E aí você pode passar por cima dele como quem não quer nada e dizer, não é problema meu, não fui eu que pus ele ali, né? Alguém que se vire, fecha a porta e vai embora. Você pode empurrar com o pezinho ele para a porta do vizinho, né? E dizer, isso vai ficar para o vizinho. Você pode, eu, né, falo, gente, vou ser cruel aqui no comentário, mas vamos abrir. Pode pegar ele até o primeiro cesto de lixo e falar, tá me atrapalhando. Você pode pegá-lo para sua casa, né, e levar para... Você pode um monte de coisa. O que você não pode fazer? Você não tem como desver. Fingir que não viu. Não tem como, tá lá. E se você sabe que aquele bichinho não vai sobreviver ali sozinho, você pode até não pegá-lo, mas você não pode desver. Né? Você não pode fingir que não sabe que tem um bichinho na sua porta, recém-nascido, e que ele não sobrevive. Dali para frente, as escolhas são múltiplas, todas elas tendo que enfrentar a responsabilidade de que você viu que tem um bebê. Isso para a liderança vale a mesma coisa. Depois de 6, 7 meses, a gente caminha agora, nós estamos já no 7º mês, né, incompleto da quarentena no Brasil, não dá para quem passou por isso dizer que não sabe que as pessoas têm mais do que um papel além do cargo que elas ocupam. E eu não estou dizendo aqui que as empresas e as pessoas das empresas devem cuidar dos seus funcionários nos seus problemas pessoais. Quer dizer, eu falo que eu estou com uma dívida, tá bom, a empresa paga a dívida para você. Não é nem neste ponto que eu estou entrando de paternalismo ou de maternalismo ou de maternidade, mas é de responsabilidade, de saber que eu sei, como você mesma falou, não dá para desver. Então, a grande questão aqui da gente ser um indivíduo integral é a gente primeiro respeitar a nossa diversidade de papéis, né? Tem muita gente que não para pensar em quantos papéis exerce na vida. Quantas pessoas você conversou, assim, não quero um número exato, mas você conversou com muita gente nessa pandemia que chegava para você e falava assim, eu não aguento mais, é muita coisa para fazer. Não, eu fui essa pessoa em muitos momentos da pandemia e pude contar com o apoio de várias pessoas. Porque eu acho que da mesma forma que para mim esse escutar é um modo de viver e de trabalhar, eu também tenho muitos ouvidos que me acolhem e que conseguem me dar boas dicas. Mas eu queria puxar um gancho com o que você estava falando das empresas não poderem desver, que eu não posso deixar de falar, que é uma questão pragmática, matemática e econômica. Quando você fala da empresa conhecer o indivíduo e fala da empresa conhecer o indivíduo sem mimimi, não significa que vai pagar dívida, nem ser paternalista. Para que as empresas possam fazer isso, elas precisam ser eficientes, elas precisam ter resultado.
A gente tem vários exemplos de empresas que não foram tão afetadas pela crise e que tomaram o mínimo de medidas, seja para cortar seus quadros, para diminuir salário. Só que o único jeito que a gente tem de que as empresas possam fazer isso é tendo mercado, é tendo uma economia pujante. Então, assim, a questão do cuidar do ser humano, dos seus diversos papéis, de tratar as pessoas com dignidade, com respeito, com justiça nas organizações, também depende da capacidade do quanto as instituições conseguem bancar. Eu vou dar um exemplo referente às escolas nessa pandemia. Eu escutei muitas pessoas que não tinham perdido seu emprego, que não tiveram nenhuma redução salarial e estavam questionando o desconto das escolas ou questionando se deveriam tirar o filho da escola, matricular em outra escola. Tudo depende de quantos professores você quer manter trabalhando na escola dos seus filhos. Se você topa, qualidade. Porque não é de graça. Não é de graça você acolher todos os papéis e entender o ser humano na sua integralidade. Você precisa ter solidez financeira. E a gente não pode esquecer disso. Concordo. E você sabe o que é engraçado? As pessoas, onde que nós estávamos? Acho que a semana passada eu estava fazendo uma live com o pessoal da Mais Vívida, que é uma empresa super bacana, nova, que aproxima pessoas mais vívidas, né? Mais vividas, como eles falam, dos mais jovens, através de um serviço dos mais jovens ensinarem os mais velhos a lidarem com tecnologia e outros temas e tal. E a gente falava sobre o desafio que é lidar com uma geração que tem espaço para gritar os seus direitos, e isso é maravilhoso, e tem que gritar mesmo, mas que muitas vezes grita os direitos e sussurra os deveres. Pois é. E aí eu me pego ouvindo a tua história e pensando, caramba, não é só a geração mais nova, né? A pandemia revelou um monte de marmanjo que fez questão de levantar a mãozinha rápida e dizer, opa, é meu direito ter um desconto na mensalidade, é meu direito ter um desconto aqui e acolá, mas não é meu dever ajudar a manter a economia girando. Ué, mas o seu salário está integral. Ah, mas isso é outra história. Você fala, mas se não, alguém é a mesma história. Integral, repassa. É a mesma história, é uma economia, né? Tinha aquele filme daquele menino, gente, eu não vou lembrar aquele menininho do... Ai, gente, aquele do Corrente do Bem. Um filme triste pra caramba. Agora você me pegou. Ah, depois a gente lembra. É brasileiro ou não? Estrangeiro? Não, é gringo. É daquele rapaz, é americano. É daquele menino que fez I See Dead People. E depois ele fez um outro filme sobre a Corrente do Bem. Eu lembro, a carinha, né, é bonzinha. Que é uma coisa meio assimétrica. Você faz o bem para um, que vai fazer para o outro, que vai fazer para o outro, e não necessariamente você vai receber de quem você recebe. Eu tenho uma milênio. Sabe que é muito doido? Me vendo. Quer aparecer, Malu? Fala para ela que pode aparecer. Isso aqui é mundo Quer vir moderno. falar oi? Não, não quer. Tá com... É Malu? É Malu. Desculpa, eu te interrompi. Manda boa noite para Malu, imagina. É que os meus já dormiram, senão estavam querendo circular aqui. É tudo muito negociado. Não, mas se você vai estudando, por exemplo, uma série de filosofias, desde filosofias orientais até as ocidentais, mais ligadas ao desenvolvimento humano, de alguma forma, talvez mudando um pouco a nomenclatura, todas falam da lei do retorno. E ainda que fique uma coisa um pouco etérea, pô, mas isso é um papo muito bicho grilo, isso aí não tem comprovação científica. Você fala, você tem razão, não tem comprovação científica, tem uma comprovação um pouquinho mais prática, que é a comprovação empírica. Não tem lei da física nenhuma, nem número matemático nenhum que explique isso, a não ser você abrir a janela e falar, deixa eu olhar um pouquinho a vida das pessoas. Ah, aquele ali fez isso, demorou, mas voltou, né? Já aquele ali, ó, só fala mal de todo mundo. Olha, gente, coisa impressionante, não tem amigo. Olha que curiosidade, fala mal de todo mundo e não tem amigo. Né? Olha aquele outro, tá sempre disponível. Ele toma umas invertidas de vez em quando. É fato que às vezes ele liga e um ou outro não retorna. Mas olha como ele é uma pessoa querida. Olha como tem sempre alguém tentando ajudá-lo. Então, a lei do retorno não é uma lei bonitinha, ela é uma lei empírica. E eu acho que Lavoisier definiu ela, talvez, de maneira um pouco mais técnica. E tem um cantor uruguaio que eu adoro, também já devo ter citado ele várias vezes aqui, que é o Jorge Drexler. E ele tem uma música em que ele canta no refrão. Ele é o autor de um episódio muito interessante, onde ele ganhou, né, a música de melhor, o Oscar de melhor canção original, com aquele filme Diários de Motocicleta, não sei se você viu,
que é a história da Não, viagem já do ouvi Che falar, mas Guevara. não vi. Super legal esse livro, esse filme, porque não aborda a questão política, né, dele. Ele vai, na verdade, enveredar para a questão política muitos anos depois. Aborda a juventude dele quando ele decidiu ali fazer um processo de descobrir a América Latina, né, partindo de moto com um amigo. E a canção do filme original é composta por esse autor, ele ganhou o Oscar, e quando ele foi receber o prêmio, na apresentação do Oscar não deixaram ele cantar, porque ele era um ilustre desconhecido. Puseram o Antônio Bandeiras para fazer a apresentação musical por ele. Quando anunciou que ele era o vencedor, o que ele fez? Em vez de dar um discurso, ele foi lá e cantou a música a capela. Aí ele disse, agora vocês conhecem a minha voz, muito obrigado pelo prêmio, genial. E dali para frente ele nunca mais cantou essa música com instrumento, ele só canta a capela, a gente já foi em alguns shows dele. Bom, o Rory Drexler tem uma canção que chama-se Todo Se Transforma, né? Tradução absolutamente igual para o português. E o refrão diz assim, cada um dá o que recebe, logo recebe o que dá. Nada é mais simples, não há outra norma, nada se perde, tudo se transforma. E ele, toda vez que canta essa música, também diz, eu vou cantar uma música inspirada na lei do Lavoisier, que diz que num ambiente fechado, nada se perde, nada se cria. Tudo só se transforma. Ambiente fechado, tipo o planeta Terra, porque tirando um outro satélite ou foguete que a gente manda, mas que é peanuts perto da massa que temos aqui, e um outro, né, cometa, asteroide que cai aqui, mas que também para a massa total da Terra é peanuts, não vale nada, a gente não troca, né? Nós somos um ambiente fechado. Então, quer dizer, o que eu estou dando? E aí a gente fala que, pô, eu quero uma vida melhor. Ótimo, você está oferecendo o seu melhor para o mundo? Sabe, aquela frasezinha tão batida, você é a melhor versão de você mesmo? É que aí a gente cai na questão das versões, né? Eu sou versões de mim. Eu sou consultor, mas eu também atuo como coach. Agora tenho entrado em processos de mentoria, que é um processo diferente, que a gente está aprendendo que muitas vezes tem o seu papel, mas também estou fazendo formação em conselheiro organizacional. Você está em também que sou fase pai, do teu marido. videogame? Conta aí. A gente tem várias fases do videogame, né? A gente nasce, daí se dá conta que é Boa gente, pergunta. daí tem um despertar hormonal, daí tem as relações, a adolescência, a juventude. Aí a gente começa a querer criar juízo, se aposenta, casa, tem filho, trabalha, estabelece, aí troca de carreira. Então, assim, que fase está? Na 1, na 2, na 3, na 7? Qual que é a versão? Por isso que eu gosto de falar, você vem com umas perguntas boas. Eu estou no meu sexto octênio, ou seja, o meu sexto ciclo de 8 anos, que é um ciclo importante, porque ele fecha o segundo, ciclo macro. Então, o primeiro ciclo é o ciclo da aprendizagem, o segundo ciclo é o ciclo da prática da aprendizagem. Então, simbolicamente, claro que aqui tudo é muito simbólico, não é exato, né? O economista sabe disso. Se fosse só financeiro, o cara ia querer tudo em números muito exatos. O economista estuda comportamento humano, sabe disso. Mas os primeiros 3 octênios, quer dizer, os primeiros 24 anos, isso é uma fase de aprendizado na vida. As mulheres a gente não trata octênios, a gente fala em setênios, porque as mulheres invariavelmente amadurecem antes que os homens. Não só fisicamente, né, hormonalmente, elas estão preparadas para a reprodução, na maioria das vezes antes que os moços, que os meninos, mas psiquicamente as mulheres amadurecem mais cedo. Então, para os homens, né, a primeira fase são os primeiros 24 anos, os 3 octênios, fase de aprendizagem. Aí os próximos 3 octênios, os próximos 24 anos, portanto até os 48, é a fase da prática da aprendizagem, até chegar na fase onde a gente vai ali tentar de alguma forma se estabilizar e começar a definir algumas coisas para a vida. Eu estou no final desse ciclo e esse sexto octênio, não sei que fase é isso do videogame, mas acho que é a fase onde você olha e fala assim, acho que eu vou jogar outro jogo. Acho que eu não quero mais jogar videogame. Acho que eu vou voltar a jogar xadrez, acho que eu vou aprender a jogar gamão, ou acho que eu vou jogar outro jogo. Né? E não significa que eu ache esse jogo uma merda, significa que eu descobri que tem mais jogos além desse. E acho que é uma fase, e a gente percebe isso no estudo dos ciclos, né, dos setênios e octênios. Para mulheres, isso, portanto, simbolicamente vai acontecer ali entre os 35 e os 42, normalmente bem antes do homem, que é a fase onde você olha e fala, tá, agora daqui para frente eu fico com aquilo que funcionou, mas eu abandono aquilo que não faz mais sentido. Tem gente querendo falar com você, isso é prioridade no meu Tem. Fefe, please. Você falou de fase de videogame? Depois eu te conto da fase do videogame. Ele ouviu o videogame e ele veio correndo. Também você falou a palavra mágica, né? Macaco quer banana? Pô, aí
Genial. Então eu não sei que fase eu tô, mas é uma fase simbólica que é a fase de dizer, poxa, mas sempre foi tão importante para mim a aprovação das pessoas, sempre foi tão importante, por exemplo, fazer uma live como essa que tivesse 30 pessoas assistindo, e se tiver duas? Aí eu acho que vou ficar um pouco triste e um pouco tudo bem também. Uma fase onde eu estou aprendendo a aceitar. Não aprendi ainda, mas estou aprendendo a aceitar que as coisas são como são, e isso é diferente de ficar no sofá. Olha, É um eu pouco. tive uma Faz chefe, acontecer, né? eu tive uma chefe inglesa que ela falava assim, Deborah, it is what it is. E Com a boa praticidade era de britânica. uma praticidade ótima. É o que é. The model is the model. E é assim que a gente vai fazer. E ok, vamos em frente, tá tudo bem. É delicioso, chegar a uma fase libertadora. Tô chegando lá, não cheguei ainda não, mas tô caminhando. Então, que fase do jogo? Talvez a fase do jogo onde eu decida que jogos eu gosto mesmo de jogar, que jogo eu preciso jogar e que jogo eu não gosto de jogar, eu jogava só por causa dos outros. Jogar por causa dos outros é bacana, claro, contanto que venha com um coeficiente de generosidade. Mas os jogos em que eu jogava para ser aprovado pelos outros, os jogos que eu jogava porque neuroticamente eu queria que falassem bem de mim porque eu jogava aquele jogo, acho que eu começo a olhar e dizer, esse jogo eu não quero mais jogar. Mas vão te desaprovar. Vão. Alguns dos papéis que eu exerço na vida vão me desaprovar. Quando eu comecei, por exemplo, a pesquisar a história da música brasileira, aliás, hoje é um dia muito simbólico para estar fazendo essa live com você, porque nessa madrugada faleceu um cara chamado Zusa Homem de Melo. O Zusa Homem de Melo é considerado o maior musicólogo da música brasileira. Ele foi produtor de discos, produziu muitos discos da Elis Regina, muitos não, mas alguns discos dela. E ele foi idealizador e jurado e organizador de muitos festivais de música. Ele tem muitos livros, um livro inclusive chamado A Era dos Festivais, que conta aqueles festivais da Record, onde surgiu meia dúzia de caboclo aí que tem algum talento, tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Elis Regina, Maria Bethânia. Maria Bethânia surgiu no teatro, mas Gal Costa, Os Mutantes com a Rita Lee, só para citar alguma, Milton Nascimento, surgiu o maior cantor do Brasil, toda essa galera surgiu nos festivais. E o Zusa faleceu essa madrugada, acho que tinha 87 anos. Por que ele é importante? Quando eu morei em Portugal por 2 anos, e quando eu voltei, ainda não tinha filhos, não tinha nem conhecido minha esposa ainda. Eu conheci ela virtualmente durante a estadia em Portugal. Essa é uma história boa para um dia contar numa live, mas a gente não tinha se encontrado presencial ainda. E aí você volta meio perdido. Eu não sei se você chegou a morar algum período fora, assim, antes de casar. Eu voltei meio perdido. Alguns amigos meus também tinham ido morar fora. Você perde um pouco o ritmo das coisas. Bom, Você não consegue aguentar nem o calor. Pois é, além de tudo tinha isso, né? Eu voltei Na verdade, a minha sorte foi que eu voltei aqui no comecinho do outono, né? Mas saí de lá, né? Foi em abril que eu retornei. Bom, eu sei que eu abri a revista, tá? E tinha lá um curso de música com os Zusa Homem de Melo, eu já gostava de música, eu fui lá fazer um curso presencial, na época só tinha presencial. E aí eu tomei gosto pela história da música brasileira e desenvolvi meu próprio curso depois. E dou... É uma delícia ouvir a voz dele de fundo, porque é vida real. Saca? Essa é outra coisa. Se há 20 anos atrás a gente estivesse fazendo um call pelo telefone, eu fiz tantos com Dublin, porque trabalhei com Baileys muito tempo na Diageo, com Londres e tal, e começassem a aparecer vozes de criança de fundo, a gente ia achar aquilo ridículo. Provavelmente eu ia ter uma atitude escrota de dizer, pô, mas que falta de profissionalismo. Não tem foco. Né? Não tem não foco. Consegue controlar Hoje, as crianças, não tem autoridade. Olha que legal. A gente sabe que isso é vida real, são 9 horas da noite, 9h30. Pô, ele quer um pouco trocar ideias com a mãe. A mãe tá fazendo um negócio super legal no telefone, falou de videogame. Acho que se a gente puder ter essa consciência de que a Débora é profissional de RH, mas também é mãe, tá tudo bem. O que tem de mais o menino entrar, falar 2 palavrinhas, dar um oi e a gente continua a reunião depois? Não, mas vocês sabem que eu tenho fugido para o escritório 2 vezes por semana. Vocês já estão podendo voltar? A gente, com muita limitação, mas eu não consigo mais me concentrar com essas interrupções constantes. Imagina. E olha que eu estou sem gritar alguns dias. Mas enfim, eu te cortei, você estava falando de Portugal, do Zusa. Eu falo muito. O Zusa faleceu e quando eu comecei a dar esse curso, eu ainda trabalhava na Diageo, aí depois eu fui trabalhar com consultoria, fiquei um tempo. Fazia muitos anos que eu não retomava ele, eu retomei agora com uma turma.
E eu falei, que engraçado, né? Quando eu fazia da outra vez, eu tinha que dar muita explicação. No sentido assim, olha, não é que eu estou perdendo foco na minha carreira de marketing, é na verdade um job paralelo, é só uma coisa que eu faço como hobby. Mil explicações para dizer por que eu tinha essa atividade. Hoje, isso é até bem visto. Eu não sou mais um cara do mundo corporativo no sentido de ter um emprego, mas é bem visto, é legal você saber que a pessoa tem outras atividades. Isso é um respeito aos múltiplos papéis. Eu acho que o mundo organizacional ele está acordando para isso, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, elas estão mais conectadas com a internet, elas estão se aceitando mais porque elas estão tendo mais acesso ao autoconhecimento, elas estão percebendo que gostar de muitos assuntos não significa perder o foco. Eu posso dar foco a um assunto por vez e aí elas estão percebendo que elas podem ter múltiplas carreiras. Eu posso ter nos meus 10, 15 primeiros anos de vida útil profissional uma carreira e depois trocar para outra e outra, porque se eu vou viver até os 90, 100 anos e trabalhar até os 80, 85, talvez ao longo de 50 anos de carreira eu vá trocar 2, 3 vezes. Você sente assim, conversando com suas amigas, que os gestores mais lúcidos já entenderam que tudo bem a pessoa ter múltiplos papéis? Os mais lúcidos e os mais jovens. Acho que ainda tem uma. E a leva que está aprendendo na marra, que são ou as pessoas que são mais old school de formação, ou porque são mais velhas de idade mesmo, ou os jovens que nasceram um pouquinho mais velhos. Não tem mais volta. Isso vai continuar existindo talvez em empresas que ainda podem sobreviver sem isso, porque a forma como você trata as pessoas na sua empresa é o seu grande atrativo, além de, obviamente, o higiênico, salário, benefícios, etc. As empresas que quiserem ser competitivas vão colocar essa questão das pessoas no centro. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Eu estou muito convencida, seja as escolas, seja os hospitais que viveram essa pandemia, eu não consigo nem imaginar a revolução que deve estar sendo dentro da rede de hospitais, seja da rede pública, do SUS, ou seja das redes particulares. A mudança que tem sido na indústria farmacêutica, que está investindo em pesquisa, e sem olhar o indivíduo, nada anda. As empresas que vão sair melhor dessa pandemia, a gente vai poder analisar os dados depois, vai com certeza ter uma correlação com esses prêmios de melhor empresa para se trabalhar. Se o que nós fazemos realmente faz sentido, vai ter uma correlação altíssima de como as empresas sairão financeiramente pós-pandemia versus você ter um lugar que considera o indivíduo, que dá feedback, que entende que você está trabalhando com pessoas. Espero que se os dados não comprovarem a nossa teoria, a gente muda de profissão. A gente vai lá e revê nosso papel também dentro do mundo corporativo. E é legal isso, porque eu acho que a pandemia ela misturou e ao mesmo tempo ela escancarou tudo, né? Ela fez a gente trabalhar ao mesmo tempo que a gente tinha lazer, que a gente estudava, que a gente cuidava da família. Eu lembro de um menino que eu fiz Bom, primeiro, uma coisa interessante, vou te falar agora desse lado do balcão como consultor. A pandemia trouxe um assunto que era o fomento do autoconhecimento, mas não mais só de um jeito burocrático. Vamos fazer um instrumento de assessment, como o MBTI ou como tantos outros que tem aí, o DISC, há vários instrumentos super legais, mas vamos fazer um autoconhecimento para valer. Vamos olhar para essas pessoas e ajudá-las a se descobrirem. Não porque a gente é uma empresa bacaninha, mas porque isso é mais produtivo. Se os indivíduos tiverem mais clareza do que é que está pegando, eles podem resolver mais rápido. Mas e se eles descobrirem que o que está pegando é que eles não querem trabalhar num ambiente como esse ou não é essa a profissão que eles querem ter? Ótimo que eles descubram rápido, tomem uma decisão rápida, saiam desta organização se eles não estiverem felizes e abram espaço para quem tem vínculo maior, né, com o propósito dessa empresa, com a cultura dessa empresa. E aí, aonde isso me chamou a atenção? Que nos primeiros meses a gente recebeu demandas e ao provocar as empresas dessas demandas, houve um espaço para a gente levar um trabalho quase terapêutico em algumas empresas. Claro que ainda tem um pouco aquele formato, aquele pacote de coaching,
né? Que é um formato, aquela coisa das sessões pré-determinadas, do sessão 1 acontece isso, 2 isso, 3 isso. Nem sempre é tão linear, mas tem ali uma certa metodologia. Num processo terapêutico você tem a metodologia, mas o ser humano é que dita o ritmo das coisas, né? Então, eu acho que foi muito legal ter visto as empresas, alguns profissionais falarem: Danilo, eu acho sim que a gente tem que trazer algum trabalho terapêutico aqui para a nossa empresa neste momento. E eu lembro de um rapaz que morava com os pais, deve morar ainda, estava em casa por causa da quarentena e estava começando a realmente ficar muito incomodado com isso, porque os pais não entendiam, os pais acho que não estavam trabalhando, então queriam a atenção dele, queriam ajudá-lo, atrapalhavam, e ele morava com o irmão e com uma avó, enfim, tinha todo um enredo. Qual foi a primeira coisa que ele percebeu se escutando um pouco? Que ele, na verdade, acordava dentro do trabalho e quando acabava de trabalhar ele já estava em casa, e aí quando ele ia dormir ele ainda estava no escritório, mas aí depois quando ele acordava ele já estava no escritório de novo. Quer dizer, estava tudo muito misturado. Ele precisou primeiro separar os papéis na cabeça dele com coisas simples como fechar o notebook no final do dia e guardar dentro do armário para dormir e não ver o notebook sobre a bancada. E no dia seguinte, quando ele acordasse, ele tinha que abrir o armário, tirar o notebook lá de dentro. Então, essa pandemia acelerou essa mistureba, mas acelerou a compreensão de que ou a gente investe no indivíduo e o indivíduo está inteiro para trabalhar, ou meio indivíduo não fecha conta. E aí o autoconhecimento tem um papel enorme nisso. Porque o autoconhecimento de maneira séria, e não aquela coisa do tipo, tá, vamos fingir que a gente deu lá 3 perguntas para ele pensar e que isso já é autoconhecimento. O autoconhecimento sério pode levar a uma coisa que para mim é o grande norteador da vida de um indivíduo. Qual é o seu propósito? Perguntinha simples. O que justifica a sua existência? Se você não sabe eu o não que faço a justifica menor ideia. Bom, mas se você pelo menos se pergunta, procurar o seu propósito passa a ser já um norteador para você. Agora, estamos aí mandando brasa. Mandando brasa aonde? Para quê? Uma vez eu comecei a desenvolver uma fala, que eu tenho que tomar cuidado, dependendo do ambiente, que eu já dei uma gafe, mas que eu perguntava para o cara, mas por que você trabalha? Aí vem uma resposta padrão: trabalho para ganhar dinheiro. Eu disse, não, então tá errada a sua escolha. Como tá errado? Sim, cara, aqui você não vai ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu tenho um salário. Eu falei, mas isso aqui não é dinheiro sério. Vai roubar banco. Roubar banco dá muito dinheiro. O cara ficou me olhando assim, eu falei, vai vender drogas. Nossa, se você acertar a mão... Está gravando isso aqui? Se é só pelo dinheiro, é melhor uma atividade ilícita. Pô, a rentabilidade, retorno de 300% a margem. Se o propósito é ganhar dinheiro, vai onde dá dinheiro. Aí ele falou para mim, mas isso é ilegal. Eu falei, mas você quer ser legal ou você quer ganhar dinheiro? Vamos botar prioridade. Não, eu quero ganhar dinheiro sendo uma pessoa legal, correto. Não, então não vende drogas, não. Então não rouba banco, porque aí é ilegal. Agora, cuidado, se você coloca o dinheiro como foco majoritário, cuidado, né? Você tem que ir para onde te dá dinheiro. E aí você vê que as pessoas não se conhecem. Aí o cara ganha dinheiro e continua infeliz. Não sabe qual é o seu propósito. E aí os múltiplos papéis tumultuam, né? Porque aí, na verdade, eles só me tiram o foco de pensar, talvez, o tema principal. Tá aí, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quais são minhas habilidades? O que eu tenho de talento para entregar? O quanto o tema propósito começa a ganhar espaço no mundo organizacional, né, pelo menos aonde você está e onde você vê, sem ser um assunto piegas. Você sente que as pessoas começam assim, a ter espaço para falar disso? Eu acho que ainda não. No meu mundo financeiro, não vejo ainda muito isso. Ainda vejo um discurso muito ligado à questão da remuneração. Ainda vejo uma coisa muito superficial. Você tem uma parcela, 25% das pessoas que estão ali, que concatenam com essa ideia, mas a maioria ainda não. Eu não vejo. Eu acho que ainda falta. Eu acho que é uma indústria que, diferente da indústria de cuidado, como uma Johnson, uma Unilever, enfim, uma indústria de care, eu acho que no setor financeiro ainda falta espaço para as pessoas se sentirem à vontade para falar disso. Acho que a pandemia pode ajudar, porque vai ter muita gente tendo problemas, vai ficar doente, vai ficar deprimido. Vai ter algumas pessoas
não passarão tão ilesas. E vai obrigar com que as pessoas lidem com isso. Mas eu acho que ainda tem muito pouco. E é engraçado porque o mercado financeiro passa por uma revolução com a questão dos digital banks e agora com Pix da vida e criptomoedas bom, enfim, a tecnologia conectando coisas que a gente nem imaginava, fazendo poderosas instituições, muitas vezes tendo que competir de igual para igual com instituições menores, porém mais ágeis, que trazem algum tipo de produto novo. E nesse mundo que se acelera e que vai sendo cada vez mais provocador e disruptivo, ou eu enxergo todo e tudo que está acontecendo e percebo essas mudanças e acompanho elas, ou eu sou engolido por isso. Tem uma pergunta, inclusive, do Marinho aqui, se a gente acha que um profissional moderno, contemporâneo, tem que ter uma visão ampla e saber correlacionar os vários pontos de vista. Eu, de verdade, acho super. Não dá para o cara dizer daqui para frente que, não, eu entendo de marketing e só de marketing. Não, tudo bem, mas e a parte financeira, e o RH, e logística? Não, isso é problema deles. Deles, meu amigo, está todo mundo no mesmo barco. Do mesmo jeito que não dá para uma empresa financeira falar assim, mas aqui a gente lida com dinheiro. Esse negócio de propósito é em outra esfera. Não, ainda tem gente na sua empresa. Porque se tem gente na sua empresa, você precisa entender de propósito e saber fomentar isso nas pessoas. Então, eu acho que aqui a gente chega num ponto que eu tenho batido muito na tecla, que é o fato de que a vida não é ou. A vida é e. A vida não é ou eu sou feliz ou eu sou triste. Ou eu tenho saúde ou então eu sou um miserável. Ou eu sou um cara bem sucedido ou eu sou um porcaria na vida. A vida é e. Às vezes eu sou feliz e triste. Feliz num assunto, triste no outro. Às vezes eu tenho saúde, é um ciclo. E os ciclos não são os mesmos para a vida inteira. Num papel da minha vida eu estou num ciclo, no outro talvez eu esteja em outro. Então é preciso sim ver esses pontos todos. Por que seria diferente no mundo organizacional? E qual que é o seu papel mais importante hoje? Nessa sua fase? O papel mais importante hoje? Tá. Eu acho que assim, seria cruel não dizer que é o papel de pai, porque eu acho que é o indivíduo que mais olha para mim e procura referências, os indivíduos, especialmente na fase que eles estão, são 2 meninos de 10 para 11 e de 9 recém-completos, então idades muito próximas, buscando referência no mundo, tentando entender o que está acontecendo no mundo. Para você ter ideia, eu expliquei para eles, minha esposa esse final de semana, desde sexta-feira, não estava em casa, foi acompanhar o nascimento do meu sobrinho, e então fiquei eu e os meninos, sexta, sábado, domingo, ela chegou agora há pouco, no final do dia. E foi muito legal porque eu me peguei uma hora fazendo meditação com o mais novo, e não é uma prática que eu tenha muito na minha vida, eu estou trazendo agora, o Hélio, que é o meu orientador, está me ensinando algumas práticas mais simples, e a primeira coisa que eu pedi permissão foi, posso replicar essas mais simples com alguns clientes meus da terapia, mesmo do coaching? Cara, pegou o jeito? Replica. E aí eu me peguei ontem, o baixinho estava bravo e tal, senta aí. E ele bravo, não queria fazer, falei, não tem problema, vou fazer. Tal. 5 minutos depois ele estava lá brincando, sem resmungar. Então você fala, puxa, dar o exemplo. Agora, se eu dissesse para ele só acalme-se, mas eu não sentasse para fazer junto, não ia funcionar. E a gente estava, no sábado, acho, discutindo sobre extroversão e introversão. Claro que eu tentei adequar a linguagem a 2 crianças de 10 e 9 anos. Mas eles entendem tudo, entendem tudo. Impressionante. Mas claro, tentei evitar as partes técnicas do MBTI, mas eu até expliquei que existia um instrumento assim, mas falei, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar de características, porque o mais velho já apresenta uma tendência à introversão, e aí não a introversão de timidez, a introversão de a energia dele vir mais do ambiente interno, da reflexão, do silêncio, da observação. E o menor, a energia dele vem da interação, vem de estar conectado ao mundo. E o que acontece é que às vezes um invade o espaço do outro. O mais extrovertido invade o espaço do que parece preferir mais a introversão, mas às vezes as respostas monossilábicas do que parece preferir a introversão também invade o extrovertido. E eu estava explicando para eles, para cada um perceber o quanto pode ser um pouquinho mais generoso com o outro, mas não é só dando metade do sanduíche, é se adaptando um pouco. E aí eu fiquei pensando, que privilégio, poder ter estudado essas coisas, aprendido, e agora poder dividir com os filhos aos 10 anos, porque nunca ninguém me ensinou isso, porque não tinha acesso a essa informação. Então,
acho que esse papel é um papel que hoje me dói muito quando eu exerço ele mal. Mas eu tenho que te dizer que o papel hoje de terapeuta, de coach, de mentor, não importa. O papel onde eu posso aprender uma coisa com a Débora. Eu tenho certeza, amanhã à noite eu te conto, eu tenho certeza que alguma fala sua hoje, amanhã, numa das sessões que eu vou fazer, seja de terapia ou de coaching, alguém vai trazer uma questão que vai fazer assim, ó, xirincou, né? Encaixou. E eu vou dizer, ontem eu estava falando com a Débora, e a Débora falou um negócio, e eu me sinto um grande divulgador. Até outro dia eu brinquei, vou contar para você, brinquei, mas falando sério, durante o curso de conselheiro, eu estava repensando alguns papéis meus, numa das últimas aulas, eu pensei, eu acho que hoje eu faço um papel de curador, mas não curador de cura, mas curador de curadoria, de um cara que tem facilidade em aprender as coisas, em se relacionar com as pessoas. Então, portanto, quantas vezes a gente esteve junto? 2, 3 vezes, e estamos aqui numa live, você pode estar achando um saco, mas por algum motivo você topou vir aqui conversar comigo. E eu Por que você acha que eu estou achando um saco? Tô brincando, tô brincando. Mas tô aprendendo com você, tô capturando, tô processando, tô colocando mais uma pimenta com alguma coisa que eu aprendi, e amanhã vai vir uma demanda e eu vou dividir aqui, vou dividir ali, aí uma coisa que eu li no livro do Viktor Frankl serve para não sei quem, o que eu li ali no livro, né, da flor de lótus chinesa lá, do Jung, com o maluco lá do... Como é que é o nome do cara? O livro estava aqui perto, agora não está mais. Do Elgen Har lá. Vai servir num outro caso. Então, curador no sentido de ter facilidade de aprender e distribuir o conhecimento. Então, eu acho que esse é um papel que eu tenho sentido importante nesse momento. E acho que o papel mais legal é também ajudar as pessoas a serem íntegras. De integralidade mesmo, de... Cara, reconheça que você é mais do que uma faceta. Mas para isso, vai se conhecer. O Rod Gardner, eu até comentei com você numa das nossas prévias de alinhamento, falei, poxa, tem um instrumento tão legal, tem um conceito que é tão pouco divulgado para o público em geral, que é o conceito das múltiplas inteligências. Se esse é o nome mais feliz ou não, há discussões. Mas a proposta é muito legal, que viu, nem todo mundo é inteligente só cognitivamente. Só no sentido de ser bom de matemática. Tem gente como Pelé, que foi genial usando a energia ou a inteligência cinética. A capacidade de calcular, sem fazer uma conta numérica, aquela esfera andando no ar e o deslocamento do meu corpo e o movimento e a pancada que eu vou dar com a minha cabeça, com o meu pé, com o joelho, não importa, nessa bola, para ela ir em direção a um outro objeto chamado baliza e entrar num ângulo que... Isso é de uma inteligência brutal. O Mozart, compondo uma música, de repente ele era uma besta quadrada em biologia. Mas a capacidade que ele tinha de pegar os sons e organizar aquilo sem gravar, né? Porque, por exemplo, Mozart é do século XVIII, onde não tinha gravação ainda, não tinha microfone, era tudo escrevendo e imaginando. Isso é de uma inteligência brutal. E tem pessoas que são boas no contato com os outros, fazem relacionamento de um jeito brilhante. Quem aqui nunca conheceu um vendedor extraordinário? A gente precisa valorizar essas várias facetas e entender que para cada pessoa é de um jeito, né? E eu acho que o que você está falando a vida cada um precisa se conhecer e ter seu jeito, e acho que esse é o verdadeiro conceito da diversidade. Por isso que a diversidade traz tanta riqueza para as empresas, para a vida da gente. Sabe que, vou tentar evitar aqui entrar numa polêmica, porque não é o objetivo, mas no comecinho do ano eu fiz um trabalho para uma empresa que produz insumo para o setor de alimentação animal. E eu, na parte da manhã, fiz um trabalho de autoconhecimento com a liderança, usei até o MBTI, que é um instrumento super sério, é um instrumento que a gente mais usa. Essa semana eu vou fazer mais um workshop com uma empresa de mineração, com uma equipe. Então é um instrumento bem bacana. E na parte da tarde, um cara, daqui a pouco eu vou até pesquisar o nome dele aqui, é Reinaldo Lourenço, será? Eu sei que ele fala de diversidade há muito tempo, eu não o conhecia, mas já tinha ouvido falar do nome dele e tal. Bom, eu falei, quer saber, eu vou ficar para assistir, né, a palestra dele. Reinaldo Bulgarelli. Vou ficar para assistir a palestra. Eu acho que é um tema que eu preciso entender mais tecnicamente. Se a minha memória não me trair, e se ela me traiu, ferrou, porque eu contei essa história no livro que eu lancei agora, há 3 meses atrás, o Arqueólogo do Futuro. Por enquanto a gente lançou só a versão e-book, mas agora acabei de aprovar esse final de semana a última versão para ir para impressão, né? Então vai ser impresso com essa história.
né? Reinaldo, se eu contar a história errada, você me corrige depois. Mas eu lembro, a minha memória me disse que ele começou a palestra perguntando para um bando de líderes ali, e a maioria era homens naquele momento, o que era diversidade. Aí ele perguntou e já respondeu assim: o que é diversidade, pessoal? Diversidade é a gente ter mais mulheres nas empresas? Aí todo mundo, Diversidade é a gente ter mais negros nas empresas e nas lideranças, é ter mais pessoas GBLT+, eu não sei se eu estou usando aqui a expressão correta, mas ter mais pessoas com uma orientação homoafetiva, Ele falou, nada. Aí todo mundo olhou assim, né? E eu estava assistindo do fundo da sala, onde esse cara vai chegar, né? Falou, diversidade significa, antes de tudo, que todo mundo importa. E eu estou falando da polêmica, e que eu não quero trazer polêmica, porque com o movimento Black Lives Matter, uma das maiores críticas foi quando algumas pessoas começaram a dizer Black Lives Matter não, All Lives Matter, todas as vidas importam, de alguma forma até esvaziando o movimento. Mas isso que eu vivenciei foi antes de começar essa segunda onda do Black Lives Matter, quando o Floyd foi assassinado, infelizmente. Mas o que ele quis dizer ali foi: diversidade significa que eu olho a unicidade de cada um e genuinamente respeito cada um do jeito que ele é. E valorizo como ele é. E não como eu entendo que seja o padrão. Isso é diversidade. Porque aí eu paro de querer que a pessoa venha se ela tiver determinado tipo de comportamento. Venha pela sua competência. Como o mundo é muito diversificado, naturalmente as organizações vão refletir essa diversidade. É um desafio isso. É um desafio. Todo mundo importa num mundo organizacional que antes de escutar a pessoa, já pede dela o currículo, né? Porque tem que fazer algum filtro. É que nem vestibular. Como é que você faz? Você tem que ter um critério, você tem que ter um jeito. Vai aprimorando, vai mudando, vai evoluindo. E aqui no Brasil ainda existe uma questão pessoal. Quando você vai para fora, é tudo online. É muito mais algoritmizado. E isento ao mesmo tempo também, né? E isento, e meritocrático. Você vê que nessa hora a tecnologia ajuda, né? Ajuda. Bom, dava para ficar o quê? Uns 5 dias aqui conversando com você. Mas acho que só dessa construção aqui, a vida é E, né? Se a gente vai falar aqui de vários papéis, de como ser um indivíduo integral, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar com essa história de tentar ser ou eu sou mãe, ou eu sou não sei o quê, ou eu sou... Não. E acho que uma coisa que a gente tem que começar a fazer é realmente valorizar o planejamento. Entender que neste momento cabe este papel, mas não cabe o outro. Tem uma amiga minha, a Graziella, que trabalha, por exemplo, com organização, né? Que é uma coisa que nem todo mundo tem, naturalmente. Ela ajuda as pessoas a desenvolverem organização. Ela virou uma especialista nisso. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai crescer muito, né? A gente ser mais organizado para permitir que os vários papéis da vida se integrem, mas cada um no seu momento. E às vezes fazendo tudo mais ou menos. Pois é, e aprender... Mas não deixando de fazer nada. Sendo integral. Vou te passar o contato da Gra, você vai adorar ela. Dé, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço a Malu aí, agradeço o Baixinho. Fala para ele que ele pode jogar videogame agora. Enfim, temos mais um minutinho se você quiser deixar uma última mensagem e se despedir. Eu te agradeço de antemão. Olha, só para complementar o seu Vida é E e feito é melhor do que perfeito. Então, às vezes, a gente vai fazer meio mais ou menos mesmo. E tá bom, porque tá feito. Boa. Porque tá feito. Muito bem. Dé, obrigado de coração. Agradeço a eles por cederem você por esses minutos aqui, por essa hora aqui com obrigada a gente. Obrigada eu. E agora vai dar atenção para essa turma, porque tem este papel, né? De mãe, de esposa. Sim, mas também tem esse papel. Eu nunca tinha feito uma live, adorei. Que legal. Então, vou falar com você. Minha primeira, saúde. Saúde, muito obrigado. Beijo para você. Fiquem com Deus, você e toda a sua família. Você também. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até já.